Olá meninas, hoje eu tô aqui de cara limpa pra poder falar uma coisa que já estava pra me falar há muito tempo nesse canal, que já faz muito tempo que eu venho tentando fazer vídeos pro YouTube, mas que na verdade era a consequência, era pra mim fazer vídeos de tutoriais e dicas por causa da minha profissão. Só que fiquei grávida, passou muitas coisas, eu não quis fazer diário de uma gravidez por conta de ficar com baixa estima e um tempo assim, sabe? E agora eu tive um tempo pra mim poder falar pra vocês como foi o meu parto. Então o vídeo de hoje é o relato do meu parto. Bom, dia 26 de agosto, eu tinha feito 40 semanas de gravidez. E aí eu tinha mais ou menos 40 semanas e 2 dias. E como eu ia fazer o parto no SUS, quase todas as vezes que eu sentia cólica ou algum desconforto, tal, eu sempre estava indo no SUS, no hospital do SUS. Então, eu ia lá, fazia cardiotoco, vinha o exame do toque, não estava na hora ainda. Quando eu fiz 39 semanas, eu comecei a ter cólica todos os dias, cólica. Eu ia no médico, mas o médico do SUS, eles davam paracetamol na veia, dava Buscopan, essas coisas. Aí com o tempo eu fui vendo que eu não podia mais fazer nada, que o certo era esperar a hora, porque o SUS ele só faz cesárea de última hora, né? Pra começo, assim, eu nunca não tinha escolha de parto, se fosse parto normal ou parto cesárea. Pra mim, o importante era vir, mas por conta do medo da dor e tudo mais, que eu não tava tão assim preparada psicologicamente, aí foi passando-se os tempos e eu fiz 40 semanas. E aí, quando eu fiz 40 semanas, o SUS, que eu estava indo, né, nas consultas médicas, ele tinha dito pra mim ir dia sim, dia não para fazer cardiotoco, até a boa hora, né, da bebê querer vir. Depois, passando mais um tempo, eu cheguei aí na segunda-feira. Na segunda-feira eu fui fazer o cardiotoco e tava tudo normal, não tava na hora ainda. Fiz os exames, fiz o toque e só tinha 1 centímetro de dilatação. Mas só cólicazinha boba, normal. Aí a médica Stephanie tinha dito pra mim, até domingo, no caso era segunda-feira, ainda tinha mais uma semana pra mim completar 41 semanas. Aí ela tinha dito pra mim, Renan, a gente não faz cesárea aqui, a gente só vai assim, mesmo ter uma cesárea, se você fazer 42 semanas e não ter dilatação alguma, não ter mais nada dessas cólicas continuarem, ter alguma coisa errada. Fora isso, você parto normal. Eu comecei a preparar psicologicamente e fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo ansiedade a mil pra Clarice vir logo. E aí, com o tempo, na terça-feira à noite, eu estava super bem. Passei a terça-feira super bem. Só que a médica tinha dito, né, que até domingo, qualquer coisa, a gente ia induzir o parto. Aí, se depois de induzir o parto não tivesse passagem, aí seria uma cesárea. Ou seja, depois de eu sofrer bastante tempo e eu não tivesse dilatação, seria uma cesariana. Então, aí passou-se os tempos e eu
Fiquei mais calma, assim, devido a confiar em Deus. Eu estava tentando me controlar e ter a consciência que seria parto normal e que ia doer, mas ia passar, né? Na verdade, eu nunca tinha passado por essa experiência, apesar de que várias mamães falavam que a dor não é uma dor que possa explicar, e assim, realmente não. E aí, na terça-feira à noite, voltando, meninas, na terça-feira à noite eu estava super bem, comi bastante sorvete, dormi. Enquanto eu dormia, eu comecei a sentir umas cólicas e comecei a acordar. Eu fui olhar a hora, era 3 horas da manhã. Agora eu vou contar o que vai realmente vir, né? Então, segunda-feira eu tinha ido, fiz o cardiotoco e ela tinha dito que até domingo eu iria ter parto induzido. Cesariana não seria provável. E na terça-feira eu comecei a sentir cólicas durante as 3 horas da manhã. Aí, às 3 horas da manhã, eu estava tentando dormir. Eu percebia que daqui a pouco eu estava dormindo, vinha a cólica mais forte. E eu tentando dormir, a cólica mais forte. Aí, depois disso, foi tipo assim, passou mais ou menos até as 4:30 da manhã, a cólica não parava mais. E eu sempre pesquisando tudo pela internet, porque grávida é ansiosa demais, ainda mais mãe de primeira viagem. E aí, quando eu fui perceber, eu olhei pra cara do meu esposo e falei assim, eu acho que é contração. Acho que tá começando a contração. Só que eu não vou me desesperar como eu fiz as outras vezes com aquelas cólicazinhas chatas. A cólica tá vindo forte mesmo, mas é em longo tempo. Então eu vou começar a contar. Foi que eu comecei a contar e percebi que tava vindo de 20 em 20 minutos. Aí eu fui pro banheiro, tomei um banho, lavei o cabelo, escovei o cabelo nesta pausa. 20 em 20 minutos. Sentia a dor, parava. Aí até esse tempo ia lá e me cuidei mesmo, porque eu tava preparada, assim, não preparada que eu iria ter parto normal, mas eu tava preparada que seria o dia que ela ia vir. Aí, depois que eu escovei tudo mais, já era 7:30 da manhã, aí as contrações começaram a vir de 11 em 11 minutos. Aí começou a apertar. Aí eu avisei a todo mundo que eu tava com contração, mas que eu ia esperar, porque ele disse que só vai mesmo no médico quando tiver de 5 em 5 minutos. E eu esperei vir de 5 em 5. Então pulou pra 7 em 7 minutos. E ainda assim eu queria esperar menos. Começou a vir de 7 em 7 minutos. Aí quando foi mais ou menos uma hora da manhã, ou seja, das 3 horas da manhã da terça, na madrugada da terça, né? Eu já não tava mais conseguindo dormir. Então eu fiquei até outro dia sem dormir. E foi indo. Aí 1h da tarde eu fui no banheiro que tava sangrando. Aí eu fiquei desesperada e quis ir pro médico. Chegando lá, além de demorar passar pela consulta médica, ter exame do toque, fazer o cardiotoco, deu de 5 em 5 minutos. Demorou horrores. Eu cheguei no médico, era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E eu saí de lá 6 horas da tarde. E o médico olhou pra minha cara e falou assim, olha, você está em trabalho de parto, só que a gente não pode fazer nada, porque você não tem dilatação ainda. Então vai pra casa, espera apertar a dor mesmo, quando você vê que você não aguenta mais, você vem pra cá. E foi isso que eu fiz. Só que descendo, tem uma floricultura de uns amigos meus. E eu fui pra casa deles porque era mais próximo pra mim do hospital, né? Eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu tomei um banho. As contrações começaram a vir de 3 em 3 minutos, de 3 em 3 minutos, de 3 em 3 minutos. Eu comecei a ficar desesperado no banho. Eu batia na parede, dava soco. As cólicas são muito intensas. E aí, quanto mais as pausas ficam menores, parece que você não aguenta mais a dor. Parece que
tá, tipo, as suas pernas tá ficando fraca, a cólica é tão forte que parece que você vai perder as forças do corpo inteiro. E quando as pausas... E outra, tá? Nesse tempo todo eu não consegui comer. Não consegui comer. Quando eu ia comer, a contração vinha. Aí eu ficava intestinando na dor e gritava. Aí, mais ou menos, quando não tinha mais pausa de contração, quando ela ia embora, já tava vindo outra. Aí foi a hora que eu fui novamente no médico. Eu tinha saído às 6, aí eu voltei, era 10 horas. Quando eu cheguei lá, foi os procedimentos, botaram soro na veia, fez um monte de coisa. Só que aí eu fui pra um banho quente. Quando eu fui pro banho quente, eu quase que eu desmaio. Minhas pernas ficaram super fracas, super. E aí depois disso, que veio mais assim, foi intenso, foi eu ter que fazer o cardiotoco pra ver realmente em quanto tempo que tinha as minhas contrações. O aparelho tava quebrado. O aparelho tava quebrado e ela tava me forçando a ficar quieta e eu com dor. Acho que é quase impossível você tá morrendo de dor e ficar quieta. E eu comecei a gritar por conta da dor, não escandalosamente, mas eu gritava. E teve uma enfermeira que olhou bem assim pra mim e aí tinha dito assim pra mim: você não faz esse escândalo, você não grita, senão elas vão judiar de você. Elas vão deixar você aí à míngua. E somente quando você estiver tendo bebê, elas vão vir aqui. Que é um conselho, aguenta a dor, mas aguenta calada. Senão elas vão judiar de você. Independente que seja um SUS, independente que eu não estou pagando. Só que, quando você trabalha do INSS, o seu dinheiro vai pro governo. Então, querendo ou não, é algo pago. Entendeu? Não é assim. E também você não pode tratar qualquer pessoa de qualquer jeito, né, gente? Achei isso muito errado, assim. Na hora eu fiquei com muita dor e falei, tá bom, tá bom, tá bom. Mas, poxa, se eu tivesse uma câmera ali naquela hora, eu tinha gravado isso. Porque isso não se faz com ninguém, né? Já tava com dor. E aí, quando eu voltava, elas reiniciavam o exame novamente. E aquele aparelho quebrado, até que elas viram que eu não tava mais dando jeito. Eu tava realmente com muita dor. E veio a ginecologista, Clarissa, não, ou é Larissa, alguma coisa assim, nem lembro mais. E aí ela tinha dito pra mim assim: Tainá, eu vou ver aqui, vou fazer exame do toque, vou ver quantos centímetros de dilatação você está. Aí ela foi olhar, eu tava com 4 dedos de dilatação e eu fiquei internada. Então, realmente, ali eu já estava em trabalho de parto desde cedo, né? Mas foi a hora que eu fiquei internada no hospital e que eu não poderia mais sair de lá depois de eu ter bebê. E foi tempos e tempos sofrendo com dor. E eu pedi pra médica pra ela tirar o meu soro, porque eu já estava com dor, eu não precisava do soro. A gente chegou em um acordo. Só que quando eu fui pro banho quente, tava sofrendo de dor, uma dor, tava mais do que eu aguentava. Minhas pernas estavam tão fracas que eu tava segurando, assim, em um... Como fala? Segurando, tipo, em uma marca, assim, de ferro, assim. Algo... Tipo um cano, assim, de ferro. Eu segurei naquilo ali, senão minhas pernas tinha feito eu cair. Aí, depois daquilo tudo, gente, que aconteceu, eu olhei pro soro. O soro tava caindo, o soro tava entrando na veia. Eu tirei. Eu ainda tenho marcas aqui, ó, do soro. Vou mostrar pra vocês. Cadê aqui, ó? Ó. Eu tenho marca do soro. Eu tirei o soro imediatamente. E elas falaram, as enfermeiras, a gente vai furar de novo. E eu fiquei tão nervosa que eu falei, fura, vocês vão ter que furar de novo. E a minha ginecologista que iria fazer meu parto, ela veio e eu falei pra ela, eu pedi pra você não botar o soro em mim, porque não é necessário, eu já estou com dor. Ela foi fazer o exame do toque novamente, eu estava com 6 dedos de dilatação e era meia-noite.
E ela falou pra mim, quando vir as contrações, respira fundo e bota pra dentro. Só que a dor, gente, era tão forte que eu gritava e elas não estavam nem aí. Aí teve uma hora que uma enfermeira chegou e aí disse, fica quieta, se você não ficar quieta, a gente vai pôr o soro em você e você só vai ter filho até 6 horas da manhã, então aguenta aí. Aquilo me desesperou. E eu tinha um caso de uma amiga próxima que ela teve bebê com 6 dedos de dilatação. Ela botou força e o bebê saiu. Isso veio, isso bem na minha cabeça. Toda vez que vinha dor, eu botava força. Toda vez que vinha dor, eu botava força. Toda vez que vinha dor, eu botava força. Porque a dor já estava demais. Então, você acaba tentando que a dor fique mais forte para andar logo, para acabar. Porque você sabe que o seu sofrimento é algo que vai passar. Só que você não sabe quando. Então, você quer ajudar da maneira mais rápida ou mais dolorida. Que foi uma coisa que me deixou decepcionada, né? E aí, passando-se esse período, eu comecei a gritar, e elas vieram, e eu comecei a gritar mais ainda, porque a dor já tava piorando demais. E aí elas falaram assim, você só tá gritando porque a gente chegou aqui. Eu já tava com muita dor. E elas não deram bola mais. E nisso já era 2 horas da manhã. E elas não estavam nem aí. Quando elas fizeram o toque, ela falou assim, fecha as pernas, fecha as pernas, fecha as pernas. Porque logo vai coroar. E eu fui pra sala de pré-parto urgentemente. Meu marido não pôde ir comigo porque não deu tempo. Inclusive, o SUS, ele é assim. Não é todos os SUS que sejam ruins, porque, como fala, é as pessoas que estão nele, entendeu? Talvez elas ganham mal, ou não sei, e acaba descontando na gente, né? Que isso é muito chato. E eu fui pra sala de pré-parto, e lá elas falaram pra mim colocar o oxigênio pra dentro e botar força. E eu fiz isso. Em 2 vezes que eu fiz isso, a Clarice nasceu. A Clarice veio ao mundo às 2h38 da manhã da quarta-feira, no dia 27. E aí, gente, depois a dor passou. Mas eu sofri, viu? Depois que ela nasceu, eu pensei que não fosse sofrer, mas sofri. Eu fui pra sala de pré-parto novamente depois que eu tive ela. Eu fiquei em uma maca até ter algum quarto vago pra mim, alguma maternidade, alguma sala lá. E eu fiquei passando frio. Eu pedi o lençol pra enfermeira 3 vezes. E ela passou e falou, já eu busco. E depois ela passava por mim e olhava pra minha cara e eu batendo os dentes de frio. A minha pressão caiu, elas teve que correr comigo, me pôr de cabeça pra baixo e as pernas pra cima, porque eu tava passando mal. O frio tava assim, os dentes batendo assim, eu tava tremendo de frio. Minha filha tava quentinha, ela tava em uma mantinha assim, toda, né, bem quentinha. E eu desprovida. Eu fiquei 2 dias sem dormir, porque de quando eu ganhei ela até 7 horas da manhã, eu vi cada minuto que se passava. Passando mal, passando frio. E quando foi de manhã, a enfermeira pegou e me deu tchau. Nem pediu desculpas por ter feito isso comigo, de não ter dado uma coberta pra mim. As outras mamães que tiveram filho, tava tudo agasalhada, mas eu realmente tava na cara, assim, que ela fez isso pra judiar de mim, realmente. Então isso foi muito chato. Depois disso também ela chegou e ainda tinha dito que... Como fala, eu te avisei, tá? Mas boa sorte. Ele pegou e saiu. Eu fui pra sala de maternidade, e onde ficam todas as mães de resguardo. E quando eu cheguei lá, parecia que eu cheguei no céu. De tão bom que era. Era um outro setor, outras pessoas maravilhosas, os médicos maravilhosos, os pediatras maravilhosos, os ginecologistas que iam lá olhar maravilhosos, a atenção maravilhosa, tudo muito bom. Parece que era outro hospital, parece que eu tinha ido pro inferno, ganhei ela e fui pro céu pra mim poder ter
meu descanso. Então, meninas, esse foi o meu relato do parto no SUS. E pretendo ter um outro parto, só se for cesariana ou então em um hospital pago. Eu peguei 5 pontos embaixo. Pra andar, demorei a andar, tá? Minha recuperação foi lenta, mas tá tudo bem. Hoje a Clarice tem 4 meses. Tá tudo muito saudável. Logo, logo eu posto mais vídeo pra vocês. Obrigada pela atenção. Eu tenho o meu canal, eu não tenho muito tempo pra me ficar gravando vídeo, mas se inscrevam nele, se vocês quiserem. E dê um like no meu vídeo. Fiquem com Deus.